Pra você ligado aqui com a gente, se você quer uma notícia bombástica daquelas de arrancar pica-pau do oco, prepare-se porque os bastidores do STF está pegando fogo. Polícia Federal investigou Mendonça, diz advogado de Felipe Martins. Jeffrey Chiquini descreveu a investigação do ministro a oeste com elas desta sexta-feira, dia 22. Ele publicou nas redes dele e eu preferi pegar o vídeo, a gente vai reagir ao vídeo, direto lá do programa Oeste com Elas, que é um programa aí da revista Oeste, beleza? No YouTube, a gente vai reagir. Mas antes, presta atenção, o nome dele é Jeffrey Chiquini, ele compõe a defesa do ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins. Ele afirmou nesta sexta-feira que a Polícia Federal, olha que bombástico, minha gente, imagina só a Polícia Federal, você sabe de quem? A Gestapo de quem? Investigando um ministro da Suprema Corte. Não estou dizendo que os ministros não devem ser investigados, né? Mas presta atenção aqui, que isso daqui é bombástico. Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça por conta ou por alguém que mandou investigar, indagou o jurista em entrevista ao programa Oeste com Elas. Vamos ser sinceros, ele indagou, mas ele já, indagou, mas deixando subentendido, você sabe muito bem, a mando de quem? Vamos trazer o programa para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, tá? Vou trazer o vídeo da participação do Dr. Jeffrey Chiquini, depois eu vou falar sobre as declarações do André Mendonça, Brasília pegando fogo nesse momento. Vamos lá, Dr. Jeffrey. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Vixe, rapaz, já começou explodindo tudo, Dr. Jeffrey Chiquini. Bora lá. Exatamente isso. Agora devemos saber, precisamos saber, o Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. E aí, meus queridos, é grave, doutor. Foi por conta própria? De repente a Polícia Federal tava lá assim, não tem nada pra fazer, né? Já investigamos bastante o Bolsonaro, já reviramos a vida do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Vamos investigar o ministro André Mendonça? Grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus. Estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso, todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de comemorar que não estava com Alexandre de Moraes. Comemorar. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas.
né? Mas, ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça a apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro, né? Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso, eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para o André Mendonça: ó, se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista. Olha isso, gente, olha isso. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade lá em 1º grau foi chamado na PF para ser ouvido. Agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça. Advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente, exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Estão criminalizando a advocacia e um ministro do STF, que por sorteio, com ele caiu esse mandado de segurança. Entenderam, minha gente? Até aqui, a bomba do dia que nós estamos trazendo para você nesse canal, a bomba do dia. Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. Ele que é um indicado do Jair Messias Bolsonaro, acabamos, né, de receber essa notícia e o nosso canal aqui muito rápido, muito ágil para trazer para você a informação, sempre, né, dentro dos nossos horários aqui, destacando a melhor informação para você. Alexandre ou André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal. A dúvida que fica no ar, e o doutor até deixou meio subentendido, né? Para quem sabe ler um pingo é letra. A Polícia Federal, que tem atuado e muito, né? Amando, a pedido, a determinação de Alexandre de Moraes, a bomba está no ar. Alexandre de Moraes foi quem mandou
a Polícia Federal investigar o André Mendonça? Ele descreveu a investigação, conforme você acompanhou até aqui, e eu vou pedindo para você comentar 10. É o tempo do vídeo, né, que nós estamos agora, 10 minutos. Comente 10, para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do vídeo e está entendendo o assunto, tá? Eu vou trazer aqui, meus queridos, uma manifestação do Dr. André Mendonça, ministro da Suprema Corte, indicado de Bolsonaro. Vou trazer um vídeo dele. Ele deu um depoimento muito forte. Olha isso. Bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. É o que diz André Mendonça. André Mendonça, que não tem sido um covarde. André Mendonça, que muitas das vezes tem ido numa linha sozinho, tem pegado um caminho, enquanto os demais optam por trilhar o caminho contrário. André Mendonça mete o pé para outro lado. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não medo, diz André Mendonça. O ministro do STF afirmou que o Estado de Direito exige que o judiciário não interfira em outros poderes, e ele foi aplaudido de pé. Aplaudido de pé. O doutor André Mendonça, ele que é ministro da Suprema Corte. Ele, mais uma vez, ressaltar para você, foi indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo está compartilhando o vídeo dele e eu quero destacar para você, ele que participou aí do evento, né? É LIDE, se eu não estou enganado, isso aconteceu foi em São Paulo, mas de toda forma, o que vale a pena a gente destacar é a coragem do ministro e a fala do ministro. Nós queremos destacar para você nesse momento. Vamos acompanhar. Isso. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção. Que discurso, gente, presta se contrapõe atenção. Ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Olha isso. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Parabéns, Por isso, doutor. Parabéns, ao invés de doutor. fortalecer Parabéns. a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Parabéns, doutor André Mendonça. Como eu disse para você, ministro da Suprema Corte, indicado por Jair Messias Bolsonaro,
nessa situação, botando para quebrar, com um discurso sensacional, onde o ministro realmente foi aí contundente e foi para cima sem dó. Mais uma vez, parabéns ao doutor André Mendonça. Ele que vem sendo aí protagonista de vários embates com Alexandre de Moraes, eu vou até mostrar, tá bem? Um dos últimos embates aí que aconteceu, o Alexandre de Moraes ainda, você vê que é recente, que o Alexandre ainda estava com esta tipóia, né? Ele que ainda tá fazendo, se recuperando aí, parece que machucou o nervo, alguma coisa assim, e você vê que é recente, e o embate, o clima ficou tenso. Ministro de coragem. Se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra. Ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o 5º é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o 5º é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então nós não podemos inverter uma possível quebra de hierarquia e disciplina de instituições do Estado, obrigando. Ao contrário do afirmado pelo ministro André, já houve tentativa de abertura de inquérito e o alvo desse inquérito, na OAB, era aquele que vos fala, portanto, Gilmar Mendes. Mas qual foi a posição da OAB nesse caso, ministro Gilmar? Ela levou adiante? Eu não sei porquê, certamente porque estavam perdendo causas naquele momento. Mas a OAB levou adiante o processo ou simplesmente arquivou por improcedência? Ficou com uma ameaça. O que o ministro Alexandre está expondo de que isso não pode ocorrer em relação a agentes públicos. Não, mas nós somos ameaçados. Na AGU isso acontece. Você está lidando com... A questão é se a OAB levou isso adiante. Isso me preocuparia. Isso partia do presidente da Ordem dos Advogados da época, o Reginaldo de Castro. Acho que caberia uma contra-representação no caso, então, por abuso. A contra-representação aqui, eu estou só mostrando que esses fatos ocorrem e ocorreram não faz muito tempo. Pessoal, é só uma demonstração da coragem do ministro André Mendonça, que encara de frente, muitas das vezes percorre um caminho solitário. Enquanto a galera, tá indo por um caminho, ele está indo por outro. Enquanto as excelências, vou refazer aqui, não a galera, as excelências vão por um caminho, ele vai por outro caminho. E sabe quem disparou tudo, encorajando e demonstrando apoio ao ministro André Mendonça? Vou colocar na tela aqui, muitos de vocês conhecem e gostam dele, o nosso querido deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Presta atenção. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. A atuação criminosa da Polícia Federal do Alexandre de Moraes é cada vez mais clara. O que apareceu ontem, as conversas privadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, demonstra apenas que a Polícia Federal tem se especializado na tal da Fishing Expedition. Pegaram o celular do Bolsonaro, viram conversas com Silas Malafaia, inventaram uma investigação poucos dias atrás contra Silas Malafaia para poder ontem fazer busca e apreensão contra um líder religioso, que aliás
teve até o seu sermonário, ou seja, o livro de mensagens cristãs, livros de sermãos, apreendidos. Esse é o nível da perseguição hoje no Brasil, que não é apenas política, mas também religiosa. Mas, presidente, eu quero ir além daquilo que tem sido divulgado na mídia, que já é gravíssimo. Toda essa perseguição, deputado Chico Alencar, que está acontecendo nesse momento, é muito clara. O que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências e da advocacia brasileira é que a Polícia Federal de Lula e de Alexandre de Moraes está criminalizando o direito à defesa dos réus do 8 de janeiro. A Polícia Federal está imputando crime ao direito de um advogado ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pior, deputado Luiz Lima, deputado Polon, deputado Coronel Armando, além de imputar crime a um advogado por utilizar do instrumento legítimo de um mandado de segurança perante a corte, a Polícia Federal, em relatório assinado por Leandro Almada da Corte, Rafael Machado Caldeira e Itavan de Oliveira Pereira, decidiu, não vou usar outra palavra mais branda não, chantagear o ministro André Mendonça, colocá-lo como eventual partícipe de um conluio, mas que a Polícia Federal disse: averiguamos, mas o ministro nada tem a ver com o mandado de segurança impetrado pelo réu Felipe Martins, utilizado, segundo a Polícia Federal, sabe para quê? Para causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, não permita que usem Vossa Excelência como instrumento de pressão para continuar a perseguição absurda. Parabéns, Marcel Van Hatten, em defesa, encorajando, apoiando o ministro André Mendonça da Suprema Corte Brasileira. Para você ligado no nosso programa, sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se der, gente, colabore com o nosso programa, tem um Pix aqui, a gente vai dar sequência aqui no nosso canal, mas se der, vai ficar aqui, ó, enquanto eu estiver lendo a matéria, trazendo as reportagens para você, o nosso colabore aí para você ajudar o canal. Precisamos da sua ajuda, beleza? Mendonça rejeitou a condenação de Zambelli por porte ilegal de arma. Vou aqui à próxima informação, porque ela é mais complementar aqui, mais completa. Mendonça acompanha Nunes Marques, que é o outro indicado por Jair Bolsonaro, contra a condenação de Carla Zambelli. O ministro votou pela absolvição do porte ilegal de armas, mas condenou por constrangimento ilegal. O placar é de 6-2. Tá vendo? Há uma voz dissidente dentro do STF. Eu comentei com vocês. Enquanto todos estão indo para um lado, André Mendonça pega o caminho contrário. E dessa vez, o ministro Nunes Marques também pegou o caminho contrário aí da maioria. Parabéns, doutor André Mendonça, parabéns aí pela atuação, parabéns pelo pulso, pela firmeza. E foi investigado pela Polícia Federal, que não encontrou, e encontrou absolutamente nada contra o ministro. Mas fica uma pulga atrás da nossa orelha, não é? Fica uma pulga atrás da nossa orelha. Por qual motivo
causa, razão ou circunstância. Nós até sabemos, né? Nós até sabemos. O ministro é indicado de Bolsonaro, o ministro tem sido essa voz dissidente, como eu descrevi para vocês. E agora fica, né? Fica no ar aí a pergunta. A gente, às vezes, quer afirmar aquilo que nós não podemos, tá? Mas fica essa dúvida no ar. Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo de Paulo Figueiredo, um corte do programa dele. Nós também vamos reagir a este corte agora. Com o vazamento do celular de Jair Bolsonaro, Moraes expõe conversas de bastidores que implicam Gilmar Mendes. Eu jamais faria isso. Entendeu até aqui? Com vazamento do celular de Jair Bolsonaro, Moraes expõe conversas de bastidores que implicam Gilmar Mendes. Eu jamais faria isso. Assim como na decisão que prendeu Jair Bolsonaro, Moraes agora age sozinho, expondo seus próprios colegas de corte, mostrando toda a sua psicopatia, ou ameaçando, demonstrando que está disposto a levar consigo para o buraco o maior número de pessoas possível. Vamos trazer para você que você percebe que a Polícia Federal expôs até o ministro Gilmar Mendes, o todo-poderoso da Suprema Corte. Paulo Figueiredo detonou tudo e eu vou trazer para você. Primeiro diálogo que eu quero comentar do dia de 27 de junho de 2025, ele se desenvolve assim. O Eduardo Bolsonaro mandando mensagem, posso compartilhar? Risinho. Aí o pai responde, não. Daí vem uma conversa, aí o pai vira assim, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos. Tem data aqui? Eu mesmo falei a data, né? Foi 27 de junho de 2025. Longe ainda da Lei Magnitsky em cima do Alexandre. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Daqui a gente vê algumas coisas, né? A primeira é que o Gilmar é muito tigrão na frente das câmeras, mas nos bastidores tchutchuca buscando conversa. Agora não posso escolher, não preciso esconder mais, Gilmar. Tá aí, tá aparecendo as conversas. Acho que vale Gilmar falar para o público que ele foi surpreendido pela prisão do presidente Bolsonaro, como saiu na imprensa, e que tinha pedido uma reunião com o presidente no dia seguinte. No dia seguinte em que o Bolsonaro foi preso, ele iria encontrar Gilmar Mendes. Real. História real. As conversas agora, quem reclama, não queria que as conversas que se tornasse público, reclama com o Alexandre. Porque, na verdade, o Alexandre já sabia que essas conversas estavam acontecendo. Tô falando aqui de anti-Magnitsky, hein? Entendeu até aqui, meus queridos? O ministro Alexandre de Moraes expôs, através da Polícia Federal, o ministro Gilmar Mendes. E eu vou só colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Você pense o que você quiser. De verdade, nesse momento eu tô pela treta, tá? Eu estou pela treta. Presta atenção nisso daqui, ó. E como eu disse, eu tô pela treta hoje. Hoje eu tô pela treta, tá? O que tá escrito aí? Você sabe ler, meu amor? Vou ler pra você. Bolsonaro apoia a pré-candidatura de irmão de Gilmar Mendes no Mato Grosso. Ex-presidente visitou o político na segunda-feira. Matéria de 9/4 de 2024, ano passado, eleições municipais. Bolsonaro apoiou no Mato Grosso o irmão do Gilmar Mendes. E, segundo que a Polícia Federal vazou, no dia seguinte em que prenderam Bolsonaro, Bolsonaro teria um encontro com Gilmar Mendes. Antes da Lei Magnitsky, né? Os ministros já tinham perdido o visto americano. E aí o Gilmar Mendes queria conversar. Bolsonaro pediu
para não criticar, para que Eduardo esquecesse toda a crítica ao ministro Gilmar Mendes. Quem pediu isso? Jair Messias Bolsonaro. Então, meus queridos, há umas coisas assim que a gente fica sabendo, umas conversas que a gente não traz a público, porque não é o momento, né? Eu confesso para vocês que eu tenho coisa guardada aqui. Se eu falar para você agora, fica só buchicho, converseiro. Se lá atrás eu te dissesse algo que eu ouvi de uma pessoa que anda com o Bolsonaro, e se eu falasse, você agora estaria me xingando e não faria sentido algum. Mas lá atrás eu ouvi de que Bolsonaro teria uma espécie de, não é acordo, né? Mas uma conversa, tá bem? Com o Gilmar Mendes. Até eu. É tanto que eu nunca comentei isso daqui, né? Uma pessoa que é até youtuber. E essa pessoa falou, Bolsonaro tá apoiando o irmão do Gilmar Mendes. E do mesmo jeito que lá atrás eu não trouxe isso, agora eu também não posso afirmar nada. Vou deixar para você pensar, porque é bastidor, não é nada. Eu sempre gosto disso daqui, ó. Isso daqui não sou eu que vou aqui e desenho isso daqui, não. Isso daqui é o preto no branco. Eu tenho ali um fundo branco, uma tinta preta e o logo ali de quem colocou a reportagem no ar. Tá ali, ó, Oeste. E o nome do jornalista, Fábio Boeri. É disso que eu gosto. Eu não gosto de disse-me disse. Não, porque eu fui informado que a minha fonte disse isso, disse aquilo. Aí depois eu não consigo provar, porque se alguém me apertar o calo, eu não posso falar o nome da pessoa que me contou isso. Não é? Então, até porque a gente, né, tem que proteger as nossas fontes também. A lei diz isso, né? E o jornalista pode proteger as suas fontes. Mas aquilo que eu ouvi lá atrás começa a fazer sentido agora. Bolsonaro apoia o irmão do Gilmar Mendes, agora pede para não criticar o Gilmar Mendes, e aí ministro correndo pro colo do Bolsonaro, né? Praticamente para pedir pelo amor de Deus. E tem muita coisa que a gente não fica sabendo, né? Ou tem coisas que a gente fica sabendo que é melhor não comentar, e do mesmo jeito que você não comenta algumas coisas, eu também não comento outras, tá bem? Mas o programa tem que seguir. Estados Unidos reagem à ameaça de Moraes contra bancos brasileiros. A embaixada em Brasília defendeu sanções à Lei Magnitsky. Critica ministro e cobra posicionamento do governo Lula. Algumas informações, a partir de agora, eu vou estar trazendo para você a respeito dos Estados Unidos, a respeito aí da Lei Magnitsky e as reações aí que acabaram explodindo por último. Em nota, a representação diplomática em Brasília afirmou que Washington mantém o compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Magnitsky. Da mesma forma, o comunicado destaca que as medidas não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. A embaixada classificou a postura de Moraes como fundamentalmente equivocada. Do mesmo modo, afirmou que suas declarações refletem, sobretudo, um padrão preocupante de abuso de poder judicial. A reação também incluiu uma cobrança indireta ao governo brasileiro. Os líderes eleitos do Brasil agiram de forma decisiva para se opor à situação. Olha só, meus queridos. A frase deixou em aberto que os Estados Unidos referiam exatamente o novo posicionamento do governo Trump e ocorre, contudo, justamente no mesmo momento em que a oposição tenta emplacar no Senado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos dando sequência? Vamos te atualizando sobre isso. Chegou até aqui, comenta 35. Exatamente, nós estamos com 35 minutos de vídeo. E o seu comentário para que eu possa saber, o João, a Maria, o Pedro, o Paulo, a Marli, não é? Chegaram nesse ponto do vídeo. Agora comenta 35 e o nome da sua cidade. Pode colocar estado também.
tá? A não ser que seja capital, mas se não for capital, coloca estado. Beleza? Então vamos lá. Falta coragem ao STF para encarar o governo dos Estados Unidos, diz Eduardo. Lembra a conversa do Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo falou: Gilmar, não fique chateadinho, Gilmar, mas vazou. Gilmar é um leão na frente das câmeras, mas por trás é um gatinho. Basicamente isso que o Paulo Figueiredo falou. E nós estamos reagindo aqui. O que acontece, meus queridos? Segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele afirmou estar em exílio em solo americano porque o Brasil não é mais um lugar seguro para estar. Ele ainda diz que falta coragem ao STF para encarar o governo americano. Gente, eles estão lutando pra lá, pra cá, mas não encontraram uma saída. Eu vou falar nesse programa que os cartões do ministro já foi cancelado e até o Elo, que é o cartão brasileiro, a única bandeira brasileira que aparentemente, até ontem a gente falávamos isto, a única bandeira que de fato poderia dar um cartãozinho de crédito para o ministro, não vai poder. A gente vai falar sobre isso. Então a situação ela é complexa. E para ministro que tem capital fora do Brasil é um assassinato financeiro. Presta atenção no que eu vou falar para você. O porquê que o Brasil tem que seguir a Lei Magnitsky? Já prestou atenção nisso? O porquê que os bancos brasileiros terão que seguir a Lei Magnitsky? Fábio, porque utilizam um sistema americano. E a Europa não? Portugal não? Vocês já pararam para pensar? Eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas, e Portugal? Não tem que seguir a Lei Magnitsky? Ou, quem segue é os Estados Unidos, consequentemente, os países que utilizam os meios dos Estados Unidos ficam sem acesso. Então presta atenção no que eu estou falando aqui. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, casa de 22 milhões. Filha, perdeu o visto. Filho, perdeu o visto. Ele perdeu o visto. Essa coisa tá tão séria de visto americano que, meus queridos, me parece que ter um visto americano vai se tornar um troféu. São 55 milhões de vistos americanos que o Trump já determinou revisão. Ou seja, você pode ter tido a honra de conseguir um visto americano semana passada, mês passado. Mas agora todos os vistos irão passar por revisões. Anotou aí? Todos os vistos americanos irão passar por revisões. E nós não estamos falando só do Brasil, não, o mundo inteiro, tá? Então o que acontece? Voltando aqui ao assunto. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte até o final desse mês. Mês que vem, né? Mês que vem. O que acontece? Tic-tac pra ele. Tem dinheiro, lá tem patrimônio nos Estados Unidos. Gilmar Mendes, muito, mas muito patrimônio em Portugal. Se o Brasil segue a Lei Magnitsky, Portugal não teria que seguir? A não ser que todos os bancos em Portugal não utilizem o sistema do banco ou sistema bancário dos Estados Unidos. Presta atenção aqui, ó. Estou perguntando para a inteligência artificial agora. No Brasil, os bancos seguem o sistema dos Estados Unidos. E em Portugal? Boa pergunta.
O sistema bancário brasileiro é inspirado no modelo norte-americano, mas não é idêntico. Talvez ele não está entendendo o que eu estou falando, né? Portugal não segue o modelo norte-americano, mas sim o modelo europeu, pois integra a União Europeia e a zona do euro. Ah, Portugal está na zona do euro e não na zona do dólar, né? Agora está explicado. Está explicado. Mas, meus queridos, mesmo assim, você sabe muito bem que eles querem também aplicar uma sanção no ministro lá na Europa, né? Você sabe, né? Que não é só... Se o Gilmar Mendes for magnificado nos Estados Unidos, fica mais fácil para ele ser, não sei se esse é o nome, magnificado também na União Europeia. E aí Portugal entra e o ministro pode perder os seus capitais na Europa, no Portugal, beleza? Aqui. Moraes trata Trump e congressista dos Estados Unidos como criminosos, diz Eduardo. Eu vou me certificar dessa informação, tá bem? E vou trazer no próximo vídeo, vou falar sobre essa questão, se a Magnitsky alcança a Europa, tá bem? Eu vou me posicionar sobre isso, beleza? Moraes trata Trump e congressistas dos Estados Unidos como criminosos, diz Eduardo. O parlamentar gravou um vídeo em inglês e publicou nas redes sociais, marcando os perfis de Trump e de membros do governo dos Estados Unidos da América, meus queridos. Olha como o Eduardo também corajoso, olha como o Eduardo também vai para cima. E sem medo, não é? Sem medo. Ô, gente, você que tá ligado aqui comigo, vale o teu like aí, não vale? Então dá essa moral aqui pro seu amigo, fortaleça o nosso canal. Ó, eu não vou tentar falar, eu até perguntei pra nossa amiga Gladys, que ela é brasileira, naturalizada americana, tá? Eu não vou me arriscar. Até o deepfake eu sei. O negócio tá ali no júdice, né? Tô falando como se diz em português, júdice. Mas me parece que é judge. Acho que é isso, tá? The Fake Judge, ou O Falso Juiz. Documentário sobre Moraes é exibido nos Estados Unidos. A produção registrou um grande público em Orlando, Nova York, em Connecticut e também em Boston. Sabe quem é o autor? Quem é o dono desse documentário, desse filme? O jornalista Sérgio Tavares. Mais um gringo, né, vamos colocar assim, que é vítima do sistema brasileiro e que não se calou. E que não se acovardou. Parabéns ele, parabéns aí aos envolvidos. Já foi exibido na Europa, agora acaba de ser exibido em Orlando, nos Estados Unidos, Nova York, Connecticut e Boston. Parabéns. O nome do filme é O Falso Juiz. Explosivo, hein? Explosivo. E eu vi nos bastidores aí algumas fotos, alguns comentários, pegou fogo, tá? Presta atenção na informação que eu tinha falado aqui para você, já está na tela. Presta atenção que é bombástico. Uma tentativa de driblar sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos pode levar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, a enfrentar um novo obstáculo. Trata-se da própria bandeira Elo, que é 100% brasileira. Embora a ida de trocar os cartões Visa ou Mastercard, a ideia, tá bem? Embora a ideia de trocar os cartões Visa ou Mastercard, agora bloqueados para o magistrado, por um produto nacional circule em Brasília, o regulamento da Elo pode inviabilizar a alternativa. A CNN Brasil divulgou as informações nesta sexta-feira, dia 22. O contrato da empresa estabelece que nenhum banco ou instituição participante pode manter vínculo com clientes atingidos por sanções internacionais. Ah, meu Deus do céu, gente. Embora a ideia de trocar os cartões Visa e Master, tá bem? Porque foi bloqueado. Agora bloqueados para o magistrado,
Para um produto nacional circule em Brasília, o regulamento da Aelo pode inviabilizar a alternativa. A CNN Brasil divulgou as informações nesta sexta-feira, dia 22. O contrato da empresa estabelece que nenhum banco ou instituição participante pode manter vínculo com um cliente atingido por sanções internacionais. Ai, 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 ai. A proibição abrange expressamente a penalidades aplicadas pelo Departamento dos Estados Unidos e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, justamente os dois órgãos responsáveis pela inclusão de Moraes na Lei Magnitsky. Apesar de operar exclusivamente em território nacional, a Aelo não escapa das regras globais. A bandeira pertence a uma sociedade composta pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Uau, meus queridos! Lançada em 2011 com o slogan Uma Bandeira 100% Brasileira, ela funciona sob um arranjo financeiro próprio, com 344 páginas de regulamento detalhado. Meus queridos! Tiro, porrada e bomba! A esperança do ministro ter um cartãozinho. Você vai falar bem assim pra mim, Fábio, o ministro não usa cartão. Ô, gente, não seja babaca. Olha pra mim. Não seja um tremendo idiota ao sair por aí com esses comentários. O ministro é rico, Fábio, não usa cartão de crédito. Filho, quem paga as coisas à vista somos eu e você que somos pobres. Tá bem? Eu e você que somos pobres. Então tire essa mente pobre e entenda uma coisa. Rico ama um cartão de crédito. Não é? Uns alegam que depois eu faço um pagamento só, que é o cartão de crédito. Eu não fico fazendo pagamentozinho. Tá? Você não me pergunte o porquê. Talvez seja porque compra parcelado em alguns lugares e não tem juro. Eu não sei te dizer o porquê, só é assim. E não vem com esse comentário besta. O ministro não usa cartão de crédito. Se o ministro não usasse cartão de crédito, o ministro não teria seus cartões cancelados. E cancelaram os cartões do ministro. Então, se ele não usa, ele não tinha. Não é? Mas às vezes faz bem, Xande. Dá uma economizada. Dá uma segurada, que às vezes a gente tem um dinheiro ou um cartãozinho. Tudo que a gente vê, a gente compra. Não é? Então é isso. Eu fui comprar essa chavinha agora há pouco. Precisava dela para apertar um negócio aqui no microfone. Se eu tivesse um cartão com bastante crédito, né? Ou dinheiro em conta, eu ia comprar o jogo. Porque faz mais sentido você comprar um jogo dessas chaves. Não é? Mas não, como eu não tinha o dinheiro disponível, eu fui lá e comprei uma. Então, ô Xande, ajuda não ter um cartão de crédito às vezes, sabia? Se eu tivesse um cartão, eu tinha comprado o jogo que pega daquela nanica, que dá pra abrir relógio, até uma que abre caminhão. Né? Um jogo desse tamanho. Mas eu precisava só dessa. Entendeu até aqui o exemplo ou não entendeu? Então tá bom. Ministro... Rapaz, eu falo isso porque já deixaram aqui o comunicado, o recado, né? Ministro não usa cartão de crédito. Você acha que ele tá se importando? Filho, enquanto você vai comprar um colchão de R$3.000 e você precisa parcelar em 12, que dá menos de R$300 por mês porque você não pode pagar, o ministro também tem as suas limitações. Enquanto tu compra um colchão de 300, ele compra um de 30 mil. Entendeu, ô chuchuzinho? A diferença está aí. Já falei uma vez, rico usa mais cartão do que pobre. Pobre vai lá e paga à vista. Às vezes por não ter condições de parcelar e por não ter acesso ao crédito. Tá bem? Aí é contigo. Pense o que você achar melhor, né? Faça o que você achar melhor. E a Venezuela, gordinho? Coisa esquisita, hein? Olha aqui.
Gleisi defende diálogo em vez de força bélica em negociação com os Estados Unidos. Quando, presta atenção, ela era presidente do PT. Nicolás Maduro havia acabado de roubar as eleições da Venezuela. Ela não apareceu. Não apareceu para discutir diálogo. Ela apareceu através do partido da qual ela era presidenta para simplesmente reconhecer a vitória do Nicolás Maduro. Foi ou não foi? O PT reconheceu ou não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro? Gente, quanta hipocrisia! Agora ela quer conversa. Agora que os Estados Unidos mandou 3 navios, acabou de despachar outro navio anfíbio, tem submarino nuclear para fazer o quê? Carinho no Maduro? É, minha filha, parece que vocês vão ter que... Essa tarja preta aí vai ter que e ser puxado aí, e parece que a esquerda, os ditadores da América Latina logo estarão de luto e o povo comemorando. E eu vou falar de novo, hein? E o povo comemorando. Tá? Quanta hipocrisia. Agora que os Estados Unidos estão chegando, eles querem defender conversa. Ai, meus amores. Só que me parece que o Maduro, né? Isso aqui é cantar de galo, né? Ele, né? O que acontece? O coronel lá do Maduro tá dizendo que não. Não. Assim que o inimigo dos Estados Unidos chegar, a La Guaiara Milicianos Comunal será ativada, com homens treinados em táticas revolucionárias. Eu fico imaginando um bando de MST, os meninos pegando pedaço de pau, pegando facão. Estão dobrando a aposta. Eu vi um vídeo do Nicolás Maduro apodrecido, desesperado. Tá aí o safado, vamos lá. Bora, vagabundo. Tengamos conocimiento. La llegada del enemigo a la ciudad de La Guaira, se activa la... O inimigo, Estados Unidos, né? Quando chegar, esse nome que ele falou aí, a La Guaira, ativa, olha aí. Milícia comunal. A milícia comunal, hein? Esta fusión militar, policial, popular, con hombres y mujeres entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria. De esta unidad saldrá una escuadra de ingenieros hacia el kilómetro 0, autopista Caracas-La Guaira, para posicionar obstáculos, movilidad y contramovilidad, haciendo acá un punto de desgaste hacia el enemigo. De igual manera, en el... Olha essa maquete, gente. Olha essa maquete. Meu Deus do céu, acho que quando eu estudava o primário, eu e a minha turma faziam uma maquete mais bonita, gente. Olha essa maquete. O povo, né, gente? Povo pobre, né, meus queridos? Olha essa maquete. Sector denominado La Pantalla, se posiciona uma esquadra com armamentos coletivos. Ô, Maduro, é isso aí que vocês vão fazer pra me defender? Ô, gente, os Estados Unidos estão chegando com tudo, Satanás. Sai daí, seu besta. E os caras estão com a maquete que parece trabalho escolar de moleque preguiçoso da quarta, quinta série. Olha isso. Assim. E o Maduro tá lá prestando atenção, né? Eu fico pensando na cabeça dele. Tô lascado, é com isso aqui que a gente vai enfrentar os Estados Unidos da América. Olha acá um ponto de desgaste hacia el enemigo. De igual maneira, em el sector denominado... Olha aí, não, o legal é ele com a mão na maquete e prestando atenção no plano, hein? La pantalla, se posiciona uma esquadra com armamentos coletivos e individuais. Com armamentos coletivos... para hacer Tô ferrado. una resistencia en este punto.
y combatir al enemigo hasta vencer. Así, de este modo, E combateremos inimigos até vencê-los. Olha isso. impedir el ingreso del enemigo al territorio de la ciudad de Caracas. Nosso Deus, vai Miento. defender o território nacional em Caracas. La Presta atenção llegada aqui, ó. del enemigo Essa senhorinha aqui, né, ela é militar, né? Olha a cara dela de tristeza, gente. Oh, meu Deus. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer. Olha a la isso. ciudad de La Guaira, A cara dela chorando. Eu vou me matar. Ai, prender manifestante contra o Maduro é fácil. Encarar os Estados Unidos é difícil. Prender a turma da Maria Corina Machado é fácil. Olha a cara, gente. Olha, eu tô falando que aqui a gente dá a notícia, mas a gente vê aquilo que a galera não fala, né? Maquete horrível, tá bem? Horrível essa maquete, parece que coisa de moleque preguiçoso da quinta série. Olha isso, coisa feia, tá? Olha isso. E o Maduro ali, ó, com a mãozinha dele, o relógio dele, caríssimo, né? Olha, ó. Vai subindo aí. O Maduro prestando atenção. Eu acho que na cabeça dele ele fala, tô ferrado. Tô ferrado, ó. Ih, vou morrer. E o general dizendo, não, que aqui nós vamos... Caracas, meu. É Caracas mesmo, né? Aquela senhorinha militar, né? Doidinha, né? Pra ver os netos crescerem, né? Você pode ver que ela já é idosa, né? Doidinha pra ver os netos crescerem, pra ver a família bem. Está bem, é lascada, viu? Oh, meu Deus do céu, minha gente! Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias. Todos os dias nós estamos por cá para trazer para você a melhor informação. Comenta 57. 57! Deixa o seu comentário. Você que gosta do Abordo, você que gosta aqui do nosso programa, comenta 57. Exatamente. Comenta 57. Se você pode ajudar o Abordo Notícias, mande um pix de qualquer valor para fortalecer o nosso canal. 11 95275 3898. Você manda qualquer valor aí e dá uma moral gigantesca aqui para o Abordo Notícias, tá bem? Quando eu digo qualquer valor, gente, é qualquer valor mesmo. Então não importa qual seja aí a sua disposição, pode ser aí, né, aquilo que Deus colocar no seu coração. Abençoe o Abordo Notícias, contribua com o nosso trabalho. 11 95275 3898. Qualquer valor mesmo. É uma ajuda gigantesca aqui ao nosso programa. Quero agradecer aqui com todo carinho as pessoas que sempre têm ajudado o nosso canal. Tá bem? Mandar um abraço especial ao Antônio Batista da Silva, mandou 5 contas aí no canal. Valeu. Abraço ao Reginaldo Aparecido, mandou 5. Abraço aqui também para Márcia Maria Bezerra, mandou 15. Valeu, Márcia. José Barbosa Correia mandou 10. Sidney Batista mandou 5. Valeu. Só um exemplo, tá bem? Dá uma galera aí que já colaboraram aí ao longo do dia com o nosso programa, beleza? E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, que você possa prosperar e muito, né? Que os anjos de Deus acampe ao seu redor. Que haja muita luz, muita paz, muita saúde, prosperidade acima de tudo. Que o nosso bom Deus, Papai do Céu, esteja te protegendo, esteja te cuidando e sendo uma luz no fim do túnel, sendo o seu abrigo, lugar de proteção. Que você possa confiar nele, que você possa entregar a sua vida e relaxar e respirar. Afinal de contas, ele tem cuidado de todos nós. Beijão no seu coração, Deus abençoe a sua vida. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo
de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.